Você já se perguntou se realmente Deus fala com você? Sabe, algumas pessoas me perguntam assim, pô, pastor, como é que Deus fala? Como é que eu sei, né? Como é que eu faço para entender a Deus ou ouvir a Deus ou algo do tipo? Bom, eu vou fazer um vídeo curto aqui com 3 passos, né, ou 3 direções talvez, que vão talvez te ajudar a entender esse processo. Se essa é a sua curiosidade, fique comigo no vídeo que então nós vamos discutir um pouquinho a esse respeito. Olá pessoal, Pastor Rodrigo Agripino aqui com vocês de volta. Muito bem-vindos ao canal se é a sua primeira vez e bem-vindos de volta se você já tem nos acompanhado por algum tempinho. E eu quero tentar trazer um pouco de direção ou de ajuda para aquelas pessoas talvez que ainda são novas na fé ou que já têm até uma caminhada, mas às vezes tem uma dificuldade, como que Deus fala, como que a gente, né, entende que Deus que está falando. Então, eu vou passar para vocês aqui rapidamente três direções aqui, ou três estratégias, não sei se essa é a palavra correta para usar, mas que me ajudam bastante quando eu estou buscando falar com Deus, né? E eu consigo extrair dali algo que Deus tem para falar comigo. Bom, primeira coisa, pessoal, é você usar a Bíblia como um diálogo vivo, tá? Então, como assim, pastor? Bom, quando você lê a Bíblia, você tem maneiras de você ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia, por exemplo, como uma leitura histórica e você entender os fatos ali. Você pode ler a Bíblia assim com um olhar mais teólogo, né, para que você possa extrair dali um conteúdo de ministração, algo do tipo. Ou você pode ler a Bíblia de fato para que Deus ele fale com você através da Bíblia. Eu, como um pastor, obviamente eu preciso ler bastante a Bíblia, né? E eu leio a Bíblia em vários aspectos, em várias maneiras. Então, tem momentos que eu estou preparando o meu sermão, então, que eu vou ler a Bíblia de uma maneira mais técnica. Agora, tem momentos que eu estou no meu devocional, que eu faço as minhas orações e tal. Então, eu pego a minha Bíblia e eu falo assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje na palavra? O que o Senhor quer revelar para mim na palavra, né? Então, eu começo a ler a Bíblia, tá? Então, ali, de repente, você pode ler, não sei, gente, eu não quero aqui dizer da onde você começa, mas você pode ler o livro de Mateus, o livro de João, o livro de Atos, o livro de Romanos, ou algum livro do Antigo Testamento, né, Primeira Reis, enfim. Você pode ler algum livro ali e quando você começa a ler, você não vai ler apenas para você completar a história. Você vai ler olhando com um olhar como se Deus estivesse falando aquelas palavras para você de alguma forma. Obviamente, antes de você ler a Bíblia, você vai fazer uma oração e você ora, né? E você fala assim, Senhor, em nome de Jesus, Deus Espírito Santo, me dá um olhar hoje para quando eu estiver lendo as Escrituras, o Senhor fale comigo através delas. O Senhor revele a mim aquilo que eu preciso melhorar como conduta, como direção, ou algo que o Senhor tem para falar. Amém? Claro, você não vai ler nessa ansiedade. Ó, orei, agora vai, Senhor. Começa a falar aí, Deus vai dar uns downloads ali. Não. Você vai com calma, com seu espírito calmo. E você vai perceber que às vezes uma frase, ela vai falar com você. Às vezes você tá ali, né? E Deus amou o mundo de tal maneira. Você já leu 1000 vezes isso. Mas na hora que você lê, você vai sentir o Espírito Santo, por exemplo, nesse caso, né? Saltando para você uma direção. Né? Então, primeiro passo é você ler a Bíblia nessa maneira. Segunda coisa é você fazer uma oração de 2 vias, né? Oração de 2 vias, né? Então, que é a oração de 2 vias? É a oração que você fala e você também dá um tempo para que Deus fale. Assim, costumeiramente, até quando nós oramos nas igrejas ou nos grupos de intercessão, as pessoas têm ali as suas metas de oração, as suas palavras de oração, né? Os seus pedidos de oração. Então a pessoa ela começa ali, né? Ela entra na oração, ela pede perdão, ela faz todo um rito inicial e ela começa, ó Senhor, hoje eu vou orar pela pessoa tal, que ela tá com câncer, e Pai, vai sobre a vida dela, transforma, restaura. Depois você muda o tema, ó Senhor, agora eu vou orar pela outra pessoa que perdeu o emprego, abençoa essa pessoa, dá um emprego para ela, abre as portas e tal, e não sei o que, não sei o que. Olha, Deus, estou pedindo agora para tal pessoa que está com processo parado na justiça. Entende? Então, a gente às vezes entra em oração e começa a metralhar Deus com um monte de pedidos e um monte de coisa. E não está errado, nós temos que orar mesmo. Só que se o seu propósito é que Deus ele fale com você, que Deus fale com você na sua oração, você precisa ter um tempo de silêncio na sua oração.
Você precisa ter um tempo que você ouça o que Deus quer falar. Você fique calmo, né? De repente, geralmente as pessoas oram com um louvor, deixa um louvor ali, né, tocando no fundo para gerar um ambiente, até porque a palavra do Senhor diz que o Senhor habita no meio dos louvores, né? Então você traz aquele ambiente ali, mas você orou e você de repente você fala, Senhor, Pai, eu quero te ouvir, fala comigo, né? E às vezes você entra em silêncio. Se você ora em línguas, de repente você ora em línguas, de repente você começa a deixar que Deus fale através dos seus pensamentos, do seu coração. Às vezes você vai sentir a vontade de orar por alguém específico. Isso não estava no seu script, mas você sentiu. Então ali já é Deus falando com você. Então, essa via de duas mãos na oração é o momento onde você fala, mas você deixa também que Deus fale através da sua vida, né? E um terceiro ponto também, Deus, ele fala conosco através da igreja, através da comunidade, né? E eu acho que, geralmente, esse terceiro ponto é o que mais facilmente as pessoas entendem que é Deus falando, né? Porque a pessoa, ela foi para o culto, tecnicamente, condicionada a ficar ali pelo menos 2 horas. Por quê? É o tempo de você chegar, você participar da oração inicial, dos louvores, da palavra, depois de um louvor final, uma movimentação, alguma coisa que vai acontecer, que basicamente dá umas 2 horas. Então, durante todo esse período, se você chegar no culto com o coração disposto a receber de Deus, ele vai falar com você em algum desses momentos. Seja no louvor, seja na oração, seja na palavra, seja em algum momento, Deus ele vai falar com você. Você tem que estar atento. Não adianta você chegar no culto ali, né, com pressa. O pastor fala muito, esse louvor é muito chato, isso, aquilo, outro. Se você chegar com o coração na igreja assim, sinceramente, você perdeu o seu tempo. Você foi mais um número ali na estatística da igreja, mas você não fez diferença nenhuma. Não, nem para sua vida, nem para ninguém. E Deus não pode falar com você. E não, porque ele não falou. Porque você não estava com o coração para ouvir. Então você tem que estar com o coração para ouvir. Tá bom, pessoal? Bom, então, claro, tem mais outros métodos e tal, mas eu quero deixar essas 3 com vocês então aqui. Espero que tenha te ajudado. Se você teve dúvida, volte no vídeo. Pastor, não entendi direitinho, né? Manda uma pergunta para mim, põe aqui no chat do vídeo. E não se esqueça, gente, de curtir, compartilhar, me ajudar, né? Eu sou grato a todos aqueles que fielmente têm continuado assistindo os vídeos aqui. Te agradeço de todo o seu coração. As suas visualizações, os seus comentários me incentivam de alguma forma a continuar gravando, né? Porque no final, o meu intuito é tentar fazer a diferença para alguém de alguma maneira através dos vídeos aqui, tá bom? Amo vocês, que Deus os abençoe e nós nos vemos então no próximo vídeo, em nome de Jesus.